rapaziada, assistindo a parada, como é que vocês seguem aqui em busca do combustível perfeito do Ciência Todo Dia. Bom, eu conheço o canal Ciência Todo Dia há muito tempo, então bora lá ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Imaginar como seria a nossa vida hoje em dia sem os combustíveis. Não. Eles movem o mundo. É graças a eles que carros, aviões e navios conseguem conectar praticamente o mundo inteiro. Inclusive... E é muito preciso para a nossa vida, infelizmente. Tipo assim, as motos precisariam de quê? De gasolina? Mas é feito com combustível, tá ligado? A gente precisa dos combustíveis para nossa sobrevivência e meios de transporte e outras coisas, tá ligado? Quase 1/3 da produção de energia do Brasil depende da queima de combustíveis. E esse número costuma ser ainda maior em outros países. Mas isso vem com um custo. A palavra combustível vem literalmente do fato de que nós precisamos queimar alguma coisa para conseguir a energia da qual a humanidade tanto depende. Essa queima é uma das responsáveis por tornar o nosso ar mais poluído e intensificar as mudanças climáticas. Quero dizer que São Paulo é muito ferrado. Uma coisa que, mano, São Paulo é complicado, que, mano, é a cidade dos youtubers, tá ligado? Muitas coisas acontecem em São Paulo, só que a cidade maldita, tá ligado? Você que mora em São Paulo, sinto pena de você, irmão, sinto pena de você. Mesmo São Paulo sendo uma cidade muito interessante para mim, criador de conteúdo, para as pessoas que vivem lá no dia a dia sem ganhar muita grana, tipo assim, que não tá numa camada a mais de São Paulo, nossa senhora, sinto muito de vocês, tá ligado? E vocês têm que conviver com esse ar poluído o dia inteiro. Eu não acredito que vocês aguentam isso, tá ligado? Eu sei que eu também na cidade interior aqui, que nem a minha, também é complicado por conta de combustível e tal, queimas e outras coisas, tá ligado? Mas também São Paulo é muito poluente, tá ligado? Muito poluído. E é complicado, né? Não é que seja complicado, mas deve ser muito difícil viver numa cidade onde a maioria do ar que vocês respirem é poluente. Em um mundo ideal, a humanidade aprendeu a produzir energia que usa para se locomover sem a necessidade de queimar combustível. Mas não é assim que nós estamos hoje. O problema é que combustíveis fósseis não são só bons para fazer um carro funcionar. Eles também são muito eficientes para transportar energia de um lugar para o outro. Tanto é que para o ser humano compensa construir encanamentos gigantescos para levar combustíveis fósseis através de continentes. E por isso, o nosso mundo tá meio que viciado em queimar combustível. E infelizmente isso não vai mudar de uma hora para outra. Desenvolver alternativas mais limpas, acessíveis e práticas é um processo de... Mano, isso daí vai... Mano, eu vou morrer e não vou ver combustíveis limpos, tá ligado? Tipo assim, eu acho que até 2060 eu vou estar vivo, provavelmente. Eu não sei, tá ligado? Eu tô em 2025, tá? Eu vou estar com 40 e poucos anos, com 50 por aí, com 2060. Já vou ter visto os meus netos ou os meus filhos, tá ligado? Já vou ter criado eles. Mas... cara, eu acho que só os meus netos que vão ver uma energia limpa de verdade, tá ligado? Décadas. E até isso acontecer de forma plena, nós ainda vamos estar queimando combustível de alguma forma. E essa é a pergunta que eu quero responder com esse vídeo. Qual é o combustível perfeito? Existe algo assim? Se nós vamos queimar combustíveis por muito tempo, qual que é a nossa melhor opção? Existem... energia solar, vou dar um chute aqui, energia solar. Combustíveis de todos os tipos, dos mais caros aos mais baratos, dos mais limpos aos mais poluentes, dos mais ultrapassados para os mais inovadores. Opções realmente não faltam. Então é um bom começo definirmos o que exatamente estamos buscando que se qualifique como o combustível perfeito. É por isso que nos próximos minutos eu vou analisar alguns aspectos mais amplos, como o custo de produção, a existência ou não de uma cadeia logística e até mesmo o impacto ambiental dos combustíveis mais usados no Brasil e no mundo. Isso vai nos ajudar a descobrir qual é a opção ideal. Então, começando. Voltando, rapaziada. De certa forma, a busca pelo combustível ideal nasceu junto com a criação do automóvel. Você já deve ter ouvido falar no famoso Henry Ford, que criou o primeiro carro popular e também desenvolveu um modelo de produção de veículos em série no início do século passado. Mas o que muita gente não sabe é que o verdadeiro criador do primeiro automóvel da história foi outro homem, cujo sobrenome também daria origem ao nome de uma montadora famosa. Foi o engenheiro alemão Karl Benz que patenteou o primeiro carro a combustão. No caso, essa espécie de triciclo, que tinha um motor movido a gasolina. Pois é,
quase 140 anos atrás. E o combustível usado lá na época ainda é o mesmo que o utilizado, quem sabe, pelo seu carro hoje em dia. Mas isso não quer dizer que a história dos carros e dos combustíveis foi tão linear assim. Na verdade, ela foi uma estrada cheia de curvas, viradas, altos e baixos. Nesses últimos 140 anos, muitos outros tipos de combustíveis foram sendo desenvolvidos. Alguns deles, inclusive, bem inusitados. Já pensou, por exemplo, em ter um carro movido a lenha? Eu sei que a ideia Que ideia burra! parece bem esquisita, mas muitos carros antigamente chegaram a usar esse sistema. Era o chamado gasogênio. Os automóveis precisavam ter um equipamento na parte de trás que fazia queima da madeira. Eles foram muito usados especialmente na Segunda Guerra Mundial por causa do racionamento de combustíveis tradicionais. Mano, desculpa, mas eu acho muita burrice, tá ligado? Porque, mano, se der algum problema, tá aqui pegando fogo, tá ligado? Vai começar a pegar fogo em tudo. Eu nem preciso dizer que essa é uma péssima ideia quando a gente pensa no impacto ambiental. Mas saiba também que já existiram E também na questão humana, tá ligado? protótipos movidos a fontes muito mais limpas de energia, como eólica e solar. Pois é, já foram desenvolvidos veículos com painéis solares e geradores eólicos, permitindo que o carro se movimente graças ao calor e ao vento. Mas na maioria dos casos, tudo não passa de um modelo de teste. A maior parte desses veículos seriam inviáveis para você usar no seu dia a dia. Por isso, Mano, seria meio que como corrida maluca, tá ligado? é melhor a gente deixar de lado esses motores diferentes e focar naqueles que usam os combustíveis mais tradicionais que a gente encontra no nosso dia a dia. E de maneira geral, existem 6 principais tipos de combustíveis nos automóveis que a gente vê rodando atualmente. E são eles: o etanol, a gasolina, o diesel, o gás natural ou GNV, o hidrogênio e a eletricidade. Tecnicamente, nem todos são combustíveis, se a gente pelo menos for pensar no sentido original químico dessa palavra, que é de um material que passa por uma combustão, uma queima, para gerar energia que move o veículo. Esse é o caso dos motores a combustão interna, como os nossos flex, que usam etanol ou gasolina, e também é o caso dos veículos que usam diesel. Nesses casos, de maneira resumida, quando o combustível é queimado dentro do veículo, a reação gera calor e aumenta a pressão no interior de um cilindro. E isso empurra uma outra peça, chamada pistão, que gira um eixo e movimenta as rodas do carro. É diferente, por exemplo, dos carros elétricos. Nesses casos, existe uma peça externa e fixa chamada estator. Quando a eletricidade passa por ela, isso gera um campo magnético que faz girar uma outra peça interna e move. Mano, eu acho muito interessante isso, tá ligado? O conceito de, mano, você pegar algo e fazer uma coisa diferente pra poder fazer uma ação, tá ligado? Eu acho muito interessante isso. Que é o rotor. E esse rotor gera torque para que as rodas do carro girem também. Mas enfim, o meu objetivo nesse vídeo não é entrar nesse tipo de detalhe técnico. Eu só tô querendo deixar claro que, na verdade, nem todo carro faz literalmente uma combustão. Mas para facilitar a nossa comunicação, nos próximos minutos eu vou chamar tudo isso de combustível. Então, se a gente voltar a focar naqueles 6 combustíveis que eu citei agora há pouco, qual é a melhor opção a nível nacional? Eletricidade. Hidrogênio não, porque é água, tá ligado? Para que um país decida investir, por exemplo. Como Ah, não é H2O, eu tô burro. qualquer investimento, primeiro nós precisamos começar olhando para o preço. E aí nós precisamos analisar toda a cadeia de produção, desde a extração, passando por todo o processamento, até chegar na distribuição. E nesse caso, a opção mais cara certamente é o hidrogênio, que curiosamente por muito tempo era considerado o combustível do futuro. E aqui tem 2 tipos de carros de hidrogênio. Tem carros que usam motores de combustão e queimam hidrogênio, basicamente como os combustíveis tradicionais, e tem carros que usam células de hidrogênio para produzir eletricidade e aí abastecer um motor elétrico. Legal. Mas para que qualquer um desses modelos seja abastecido, o hidrogênio, que é extremamente inflamável, precisa ser armazenado com segurança, em estado gasoso, e para isso precisa de tanques de altíssima pressão. Pelo menos hoje em dia, o custo para produzir esse tipo de equipamento ainda é muito alto, e por isso, usar o hidrogênio como combustível é extremamente caro. Ok. Outra tecnologia que está crescendo, mas que ainda tem um custo de produção muito alto, é a dos carros elétricos. Sério? Por mais que a energia elétrica em si possa não ser tão cara em alguns países, Pois é, não faz muito sentido isso, tá ligado? o custo de extração de lítio, níquel, cobalto e manganês, que são utilizados na fabricação das baterias, também é um grande obstáculo. O preço dos carros elétricos vem caindo nos últimos anos, mas ainda não dá pra chamá-los de acessíveis. Existem outros combustíveis Ah, mano, é uma pena, tá ligado? Porque é uma coisa tão comparável, tá ligado? É muito mais seguro ter um carro elétrico, tá ligado?
que têm, digamos, um custo intermediário de produção. E esse é o caso, por exemplo, daqueles que são derivados do petróleo, como o diesel e a gasolina. Entre eles, o diesel costuma ser um pouco mais caro para ser produzido. Isso porque o processo de refino é mais complexo, especialmente do tipo de diesel que tem um teor menor de enxofre, que é o S10. Isso significa que ele tem apenas 10 partes por milhão de enxofre, ao contrário do diesel comum, ou S500, que possui 500 partes por milhão. Já a gasolina tem um refino um pouco mais simples, porque a temperatura de ebulição dela é mais baixa. Mas é claro que tudo vai depender do preço do barril de petróleo, que pode cair ou subir dependendo de fatores totalmente imprevisíveis, como a explosão de guerras ou aplicação de tarifas. Como o Trump fez, tá ligado? Mano, eu acho complicadaço isso de política atrapalhar muito da questão do setor de gasolina, tá ligado? Nossa, é chato pra caramba, tá ligado? E principalmente, questões ambientais que vêm em problemas disso, tá ligado? Às vezes a extração do petróleo é muito mais complicada do que a gente pensa, tá ligado? Não é que eu vi um documentário, eu vi uma notícia sobre que, mano, a extração do petróleo é a mais fácil. Só que, se der algum problema no processo, pode acabar interferindo na natureza. Esse é o problema master, tá ligado? Subir dependendo de fatores totalmente imprevisíveis, como a explosão de guerras ou aplicação de tarifas. O petróleo tem um papel central na política do mundo, o que torna depender de combustíveis à base de petróleo uma aposta. E ainda nessa turma que tem um custo de produção intermediário, tem outro combustível fóssil, que é o gás natural veicular. Se você não conhece como o GNV funciona, basicamente o gás fica armazenado no veículo em cilindros sob alta pressão, que são conectados ao motor, que é adaptado para isso, através de uma válvula reguladora. A combustão produz energia que impulsiona os pistões do motor, de um jeito bem parecido com os combustíveis tradicionais. Esse gás natural é extraído do solo, assim como o petróleo. Às vezes, inclusive, a extração pode acontecer de forma simultânea, no chamado gás natural associado, que é quando ele está dissolvido no petróleo. Depois de ser extraído, o gás é tratado para remover as impurezas e para que sejam extraídos os subprodutos líquidos e gasosos, como o próprio GNV. O custo de todo esse processo tende a ser mais baixo do que a produção dos combustíveis provenientes do petróleo, mas não é tão baixo quanto um outro combustível muito popular aqui no Brasil: o etanol. Na nossa lista de custos, na maior parte das vezes, ele é o mais barato. É claro que o valor pode variar de acordo com a safra, já que ele pode ser extraído da cana-de-açúcar ou do milho. Mas, de maneira geral, é um processo com um custo menor, porque a cana-de-açúcar e o milho têm alta produtividade. E também é muito mais barato cultivar e colher vegetais do que tirar petróleo do fundo do mar. E o mais interessante... O pior que é verdade. E é uma pena isso, tá ligado? Mas é muito mais barato. É que a biomassa de cana-de-açúcar costuma ser usada para gerar energia elétrica usada nas próprias usinas. Isso reduz um pouco mais os custos de produção, fazendo do etanol muitas vezes uma boa escolha quando o objetivo é economizar na produção. Agora, além de analisar o custo de produção, é importante também olhar ao redor e observar qual a estrutura que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Qual é o combustível que mais vale a pena de ser produzido? Será que algum... Talvez seja o gás natural, porque, enfim, ainda tem o mesmo processo da gasolina. deles leva vantagem quando a gente pensa em todos os desafios logísticos para a distribuição? Nesse critério, é mais um ponto para o etanol. A distribuição pode ser feita através de dutos, que já foram usadas até para exportação do etanol produzido por aqui, e também pelas rodovias e ferrovias. E além disso, os postos de abastecimento já estão espalhados por todo o Brasil, então é muito mais fácil encontrar onde encher o tanque para seguir viagem, assim como no caso da gasolina e do diesel. E é por isso que, quando o critério é logística, esses dois combustíveis derivados do petróleo também são ótimas opções. E talvez só fiquem um pouco atrás porque eles precisam de alguns cuidados extra, como a segurança redobrada no armazenamento para evitar o alto risco de explosões. Mesmo assim, como o etanol, a gasolina e o diesel têm uma estrutura de postos muito bem consolidada no Brasil, e são boas opções quando a gente pensa na logística. Um pouco mais complicada é a situação do gás natural. Para começar, o GNV precisa de gasodutos ou de caminhões adaptados com tanques de alta pressão. Nos próprios postos de abastecimento, inclusive, é necessário que haja equipamentos especializados para compressão do gás. E a instalação desse tipo de estrutura não é a das mais simples. Para se ter uma ideia, existem menos de 2.000 postos de combustíveis no Brasil que comercializam o GNV, em um cenário de quase 45.000 postos. Ou seja, Nossa senhora, é muito complicado pra esses caras que tem esses carros, tá ligado? Mano, vai ser muito difícil o Brasil trocar exatamente todos os postos por eletricidade, ou hidrogênio, ou qualquer outra coisa assim. Vai demorar anos, principalmente aqui nessa terra. Aqui, lá nos Estados Unidos, comparado aqui, tá um pouco melhor nisso, tá ligado? Carros elétricos
hidrogênio, eu acho GNV também, comparado com o Brasil. É claro que nós somos um país de terceiro mundo, segundo mundo, não, somos de terceiro mundo, mas é complicado, tá ligado? O aparato logístico para quem tem carro movido a gás natural ainda precisa melhorar bastante. O desafio de encontrar onde abastecer também existe para quem tem carro elétrico no Brasil. Os eletropostos ainda não são tão comuns em algumas cidades. Hoje em dia existem cerca de 10 mil pontos para recarregar esse tipo de veículo. A quantidade vem crescendo muito rápido. 5 anos atrás, esse número não chegava a 500. Mas vale lembrar que um carro elétrico ainda pode demorar para abastecer, dependendo do modelo. E isso também é um desafio logístico, porque a rede de eletropostos precisa aumentar bastante para dar conta de uma frota cada vez maior de carros elétricos, sem que as pessoas precisem esperar sua vez de abastecer. A eletrificação da frota de veículos é mais uma opção de médio prazo, justamente pela falta de estrutura. Só que sem nenhuma dúvida, quem mais sofre com obstáculos logísticos é o hidrogênio. No mundo todo são poucos postos de abastecimento. Tanto é que virou notícia quando esse número chegou a 1000. Caramba, só isso? E, mano, é mais barato de produzir. Dá pra entender o motivo. O gás precisa ser armazenado sob pressão muito alta. E é muito difícil de transportar isso com a segurança necessária. Aqui no Brasil, um posto foi inaugurado na USP, que transforma etanol em hidrogênio, mas não existe um projeto consolidado para que a ideia se espalhe pelo país. E até mesmo a montadora que fabrica o modelo mais conhecido movido a hidrogênio vem repensando a estratégia em meio às vendas baixas no mundo todo. Ao todo, só foram compradas cerca de 27 mil unidades nos últimos 10 anos. Mas mano, é complicado isso, tá ligado? Porque, mano, nos E esse aqui errou de novo, mas olha o que a Perplexity me respondeu. A Perplexity é um aplicativo gratuito que te dá respostas. Tá ligado? para de cerca de Nossa senhora, estratégia de modelo de pensamento disso é complicado, tá ligado? Nossa, e a venda deve ter sido muito baixa, porque nos últimos 10 anos veio 25 mil. Não vale muito a pena investir nisso. 7 mil unidades nos últimos 10 anos. Mas se no custo de produção e no aspecto logístico o hidrogênio está longe de ser o combustível perfeito, quando o assunto é o impacto ambiental, ele vira o jogo. E ele é definitivamente a opção mais ecológica de todas. Como eu expliquei agora há pouco, os carros movidos a hidrogênio têm células que fazem eletrólise, um processo que tem como subproduto o simples vapor da água. Não dá pra ser mais ecológico do que isso. Talvez só o carro dos Flintstones, que é movido a pé. Eu também não sei a minha idade. Mas enfim, logo depois dessa lista estão os carros... Cara, eu também, tá ligado? Eu conheço o que é Flintstones. Muita gente aí não sabe o que é Flintstones, tá ligado? Você que tá me vendo agora aí. Que peninha pra você, viu? Tem que assistir. Desenho clássicozão, tá ligado? Abastecidos com etanol e os elétricos. Os elétricos também não emitem nenhum tipo de gás poluente no escapamento, mas ficam um pouco atrás porque a extração dos minerais utilizados nas baterias gera um impacto ambiental e social. Além disso, muitos países ainda produzem a maior parte da energia elétrica através da queima de combustível fóssil. Então um carro elétrico meio que queima combustível indiretamente. Carros elétricos são tão limpos quanto o sistema de produção de energia no qual ele é abastecido. Mesmo assim, eles são bem mais limpos do que carros que queimam combustíveis fósseis. Então dá pra colocar tranquilamente no ranking das opções de combustíveis mais amigas do planeta. Já o etanol, a queima dele para fazer o carro se mover, de fato gera gás carbônico. Mas tem 2 poréns importantes. Primeiro, a emissão é bem menor do que a da gasolina. O etanol pode reduzir em até 90% as emissões de gases do efeito estufa. Nesse teste, por exemplo, um carro rodou por 240 km com o tanque cheio de gasolina e em outro momento com etanol. Enquanto o passeio com gasolina emitiu mais de 60 kg de dióxido de carbono equivalente, a viagem com etanol produziu apenas 25. E além disso, a produção do etanol... Interessante saber disso, tá ligado? Porque, mano, comparado, é um pouco melhorzinho, tá ligado? necessita do plantio de cana-de-açúcar e milho, que são plantas. E durante o seu crescimento, plantas absorvem gás carbônico da atmosfera, o que significa que no ciclo de produção do etanol existe uma etapa que remove gás carbônico da atmosfera. Então, o etanol não só é menos poluente do que outros combustíveis convencionais, como também a sua cadeia de produção pode até compensar parte da poluição gerada pela sua queima. E esse é todo o conceito por trás de biocombustíveis. Combustíveis que, idealmente, pagam o seu custo ambiental durante o plantio do material base para sua produção. Agora, na outra ponta do ranking, os 3 combustíveis que mais poluem o meio ambiente são todos combustíveis fósseis. O GNV provoca impacto ambiental para ser extraído, seja no fundo do mar ou na terra firme, e a queima dele gera metano, que é um gás de efeito estufa. No entanto, ele ainda emite menos gás carbônico do que a gasolina e o diesel por quilômetro rodado. E é por isso que esses 2 combustíveis derivados do petróleo são as piores alternativas para o meio ambiente.
ambiente. E entre eles, o diesel é ainda pior, porque ele libera mais gás carbônico e óxidos de azoto, além de outras partículas finas que são extremamente prejudiciais ao planeta e também para a saúde humana. E é por isso que o diesel fica com o título de combustível mais poluente. Mas e o título de verdade? Mano, desculpa, mas infelizmente nós usamos muito. Desculpa eu estar limpando o nariz porque tô doente, tá ligado? Então é complicado, rapaziada. Mas, cara, porque caramba é muito poluente, tá ligado? Isso. Porque não tem. É claro que, tipo assim, alternativa já tem. Mas por que não forçam isso, tá ligado? Claro, uma indústria. Claro, sempre vai ser isso. Capitalismo é isso. Eu não odeio o capitalismo, tá ligado? Eu gosto muito do capitalismo. Mas, mano, é muito isso, tá ligado? Todo mundo vai querer lucro, todo mundo sabe o que funciona bem e vai demorar muito para todo mundo aceitar a ideia de postos elétricos ou uma coisa como o etanol, tá ligado? Para diminuir a quantidade e tal. Que, mano, faz muito mais sentido do que a gente usar gasolina, mas das coisas que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, são movidos a gasolina, tá ligado? Muitos motores, muitas coisas, tá ligado? É complicado, velho. Melhor combustível de todos. Depois de analisar todos esses prós e contras, qual que é o combustível perfeito? Ou melhor ainda, será que existe alguma coisa que seja um combustível perfeito? Como você deve ter percebido até aqui, tudo depende do ponto de vista. Cada combustível tem pontos positivos e negativos. Só que cada país, e às vezes até mesmo as diferentes regiões de cada país, vão ter recursos diferentes disponíveis para cada uma delas. O que vai valer no Brasil pode não fazer sentido na Austrália. Então, o que nós podemos fazer é olhar para todos esses pontos e pensar o que dá para mudar, para melhorar a situação, levando em consideração as características de cada região. Mas independente de onde nós estivermos, uma coisa não muda. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa é a coisa mais importante que a gente pode fazer e precisa fazer, e a gente precisa começar a fazer isso de forma rápida. Ou seja, pensando em um cenário ideal para o futuro, investir em combustíveis limpos é muito importante. E enquanto a infraestrutura para suportar uma frota que, ao que tudo indica, será cada vez mais eletrificada, vai sendo construída, alternativas como os biocombustíveis se tornam extremamente importantes. O etanol, por exemplo, já é uma tecnologia pronta e disponível. Ele é barato, pode compartilhar da infraestrutura que já existe de distribuição e tem um impacto ambiental bem menor. Muitas vezes, quando nós pensamos em futuro, pensamos direto em alternativas com zero emissão. Mas nós esquecemos que tem um caminho a ser percorrido até chegarmos lá. Pensando no agora, levando em conta os desafios ambientais e limitações práticas, o etanol é uma excelente opção para reduzir a emissão de gases do efeito estufa dos nossos veículos. Mas os motores são complicados, tá ligado? Porque não é muito motor aceita etanol. Isso de maneira quase imediata, especialmente quando comparados com combustíveis como a gasolina. A busca pelo combustível perfeito não é uma pergunta para ser respondida. Ela é um desafio. E para termos uma mobilidade sustentável, nós vamos precisar de todos os tipos de combustíveis limpos e renováveis. Nós que criamos os combustíveis que causaram as mudanças climáticas, e agora nós que precisamos criar a solução desse problema. Muito obrigado. Exatamente, inteligente ciência todo dia. Bom, eu acho interessante, tá ligado? Principalmente tudo que ele falou sobre a gente ter que diminuir principalmente os efeitos, tá ligado? E, mano, eu sou obrigado a estudar história, a estudar geografia, mais ou menos que eu gosto, mas, mano, eu acho muito interessante como todos esses efeitos são causados por nós mesmos, tá ligado? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixe o like e tchau.